E aí, meus guerreiros do Eu Passar, tudo beleza? Pois bem, nós continuamos na luta, nós continuamos aqui estudando microeconomia, o concurso agora é Banco Central. Muito bem, lembre-se, o assunto continua valendo para qualquer concurso que você venha fazer. Bom, nós terminamos a videoaula anterior falando sobre custo marginal. Nós vimos que o custo marginal é quanto seria o impacto da estrutura de custo total da empresa, dado que se resolveu produzir quantidades adicionais na quantidade produzida. Pois bem, foi mostrado para vocês, então, o comportamento na tabela, em uma tabela que anteriormente foi apresentada, na videoaula anterior, e também foi apresentado para vocês em termos gráficos, o que acontece aí com a estrutura de custo médio, custo fixo médio, custo variável médio e, enfim, o custo marginal. A grande sacada desse assunto é que o custo marginal, ele toca, ele cruza, ele intercepta tanto o custo médio como o custo variável médio em seus respectivos pontos de mínimo. Lembre-se, o ponto mínimo do custo médio não é igual ao ponto mínimo do custo variável médio, até porque o custo médio é a soma do custo fixo médio com o custo variável médio. Obviamente, será tocado o custo mínimo, o ponto mínimo da curva de custo médio será tocada, mas não será a mesma do custo variável médio. Isso porque o nosso custo fixo médio não é zero, ok? Bom, sendo assim, eu preciso ainda fazer algumas observações importantes para nós fecharmos esse assunto e seguirmos adiante. Gostaria de lembrar para vocês que toda essa estrutura que nós estamos falando é uma análise de curto prazo. Por quê, Kilvia? Porque no longo prazo os custos apresentam um outro comportamento. Bom, nós analisando então a questão de custos no curto prazo, vai ficar bem mais fácil entendermos os custos no longo prazo. Até porque são composições uns dos outros. Bem, vamos comigo? Vamos lá. Bom, lembrando da tabela da videoaula anterior, eu vou colocar aqui a tabela 30 segundos para você lembrar dela, tá? Lembrando dessa tabela aqui, nós tínhamos aí, são os valores que representavam aí as curvas de custo total, custo fixo, quantidades produzidas, custo fixo, custo variável, custo total, custo fixo médio, custo variável médio, custo médio e, enfim, o custo marginal. Pois bem, com base nessa tabela, algumas observações serão feitas agora. O custo, bom, vamos nós aqui. Também partindo dessa tabela, nós temos que o custo variável médio atinge um mínimo na produção de 6 unidades do produto. Ora, tanto apresentei como marquei isso para vocês na tabela anterior. Observe que nesse volume de produção, o custo variável médio é igual ao custo marginal, que é igual a 6, também apresentado da tabela. Da mesma forma, o custo médio atinge um mínimo em 11 unidades do produto. Óbvio, foi difícil nós enxergarmos isso com os números pequenos da tabela, mas nós chegamos a essa conclusão sim. Bom, para esse volume de produção, o custo médio iguala-se ao custo marginal exatamente no valor de 19 unidades. Monetárias, obviamente, estamos falando de custos. Observe ainda que a curva de custo médio apresenta-se acima da curva de custo variável médio. E a explicação é muito simples. Como o custo médio é a soma entre o custo fixo médio e o custo variável médio, desse modo, o custo fixo médio deverá ser maior do que zero. E assim, o custo médio será maior do que o custo variável médio. E é isso que nós observamos na tabela. Para qualquer estrutura de custos que você tenha, as tabelas sempre vão apresentar este mesmo formato. O custo marginal nesse jeitão de J que ele tem, um custo variável médio em forma de U, um custo fixo médio nesse formato decrescente e um custo médio assim com o U meio controverso. Pois bem, o que se torna então importante para nós sacarmos de tudo isso que nós falamos até agora? A primeira observação importante é que o custo fixo médio, ele vai apresentar-se decrescente à medida que aumenta a quantidade produzida. Nós vimos isso no gráfico. Bom, o custo variável médio, ele decresce à medida que aumenta a quantidade produzida. Atinge um ponto de mínimo e em seguida cresce. É exatamente sua característica em forma de U. O custo médio
decresce à medida que aumenta a quantidade produzida. Atinge um ponto de mínimo, que obviamente é cruzado pelo custo marginal, e em seguida cresce se aproximando da curva de custo variável médio. Já o custo marginal, lembrem-se que o custo marginal, assim como o produto marginal, pode ser representado pela letra CMG ou CMA. Então, o custo marginal decresce à medida que aumenta a quantidade produzida. Atinge, então, o seu ponto de mínimo, que ocorre antes das outras curvas, e, após disso, atinge os pontos de mínimo do custo variável médio e do custo fixo médio. E, em seguida, cresce, cruzando os seus pontos de mínimo. Olha, vamos observar o que está dito aí, escrito aí. O custo marginal, como você vai observar, ele vai encontrar o seu mínimo antes de qualquer outro custo. Daí, ele vai cruzar o custo variável médio no seu ponto de mínimo, para depois, então, cruzar o custo médio no seu ponto de mínimo. Sendo assim, nós podemos observar que o primeiro dos três custos a obter um ponto de mínimo é o custo marginal, seguido do custo variável médio e, finalmente, o custo médio. Voltando à observação, é exatamente isso que diz. O custo marginal decresce à medida que aumenta a quantidade produzida, atinge então seu ponto de mínimo. Isso ocorre antes dos pontos de mínimo do custo variável médio e do custo médio. Quando o custo marginal segue crescendo ou passa a crescer, a partir daí ele poderá cruzar os pontos de mínimo primeiro do custo variável médio e posteriormente do custo médio. Outros tipos de custos são importantes além dos que nós vimos até agora. Quais são então os outros custos importantes? Nós temos então os chamados custo de oportunidade e o custo econômico. Um dos conceitos mais importantes em economia é o conceito de custo de oportunidade. Por que, Kilvia? Porque ele tem a ver exatamente com a questão do abrir mão. O custo de oportunidade, em termos aqui não técnicos, mas bem sucintos para que você possa entender, o custo de oportunidade, ele nada mais é do que você abre mão, quer dizer, como você abre mão de um bem para conquistar outros. Na verdade, esse é um assunto de introdução à economia que eu estou trazendo aqui para a teoria dos custos, mas é um ponto central da economia. Se tem dois pontos que são importantíssimos para explicar a teoria econômica, um deles é a escassez. A economia só existe porque os recursos existentes no planeta são escassos. Recursos esses, terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empresarial. Um outro fator importante, ou um outro conceito importante para a economia, é o conceito de custo de oportunidade. Por que, Kilvia? Porque é ele que determina do que você está abrindo mão. Ou seja, o seu custo de oportunidade para fazer o concurso ou para estar assistindo exatamente agora essa videoaula, significa que você está abrindo mão de momentos de lazer, você está abrindo mão de momentos de integração com os amigos, com a família, você está abrindo mão de assistir a novela, de assistir um filme interessante, de estar indo ao shopping, de estar fazendo qualquer outra atividade para estar assistindo essa videoaula. Por isso, nós temos que trabalhar bastante para que essa aula se torne o mais agradável possível. Bom, por mais que nos esforcemos, a questão é que existe um custo de oportunidade envolvido. Você está abrindo mão de toda outra qualquer atividade para estar assistindo essa videoaula. Isso significa que o sacrifício que está sendo feito por você, obviamente que não com a minha presença, mas o sacrifício que está sendo feito, o gostoso sacrifício que você está fazendo em assistir essa videoaula e não estar realizando qualquer outra atividade, é o seu custo de oportunidade. Assim como o meu custo de oportunidade, eu poderia estar fazendo qualquer outra atividade. Poderia estar no shopping, poderia estar namorando, poderia estar curtindo com a família, poderia estar na praia aqui em Fortaleza, praias lindíssimas. Eu estou abrindo mão de toda e qualquer outra atividade para estar levando para você o curso de economia. Eu espero que vocês estejam gostando, porque tem sido assim, uma atividade bem corrida nos últimos dias, mas tem sido tudo feito com muito carinho para você. O meu custo de oportunidade, então, é tudo aquilo que eu estou abrindo mão para apresentar essa aula para vocês.
Significa que tudo em economia é custo de oportunidade. Quando você decide um caminho, uma trajetória para ir da sua casa para o seu trabalho, significa que você está abrindo mão de todos os outros caminhos para ir por aquele caminho. Então, é o seu custo de oportunidade. Você poderia estar estudando para qualquer outro concurso, mas você decidiu escolher o Banco Central. Isso significa que o seu custo de oportunidade é o sacrifício de abrir mão dos outros. Ora, você está abrindo mão, por exemplo, da Thaís Araújo, protagonista da novela das 22 horas ou 21 horas, para estar com a sua respectiva esposa ou namorada, é uma ideia de sacrifício, é também um custo de oportunidade. Carregar aquela malinha, aquela maleta que você carrega todo dia lá do seu respectivo, aquilo ali também é um custo de oportunidade. Você está abrindo mão de todos os outros homens para estar com aquela sua maleta. Então, isso é a ideia de custo de oportunidade. Ela vem, sim, intrínseca da ideia de sacrifício. Pois bem, se vocês já entenderam o que é custo de oportunidade, vocês vêm comigo na lousa e a gente vai tratar desse assunto agora. O custo de oportunidade representa o valor associado à melhor alternativa não escolhida. Ao se tomar determinada escolha, deixa-se de lado as demais possibilidades, que desse modo se tornam excludentes. Você não pode tomar duas decisões, excluir as demais para escolher uma determinada alternativa. Assim, a alternativa escolhida associa-se como custo de oportunidade, maior benefício não obtido nas possibilidades não escolhidas. Isto é, tradução de tudo, Kílvia, a escolha de determinada opção impede o usufruto dos benefícios que as outras opções poderiam proporcionar. Lembra a história do namorado? Para você estar com seu namorado, você tem que abrir mão de todos os outros? Olha aí a ideia do sacrifício. É uma opção que dentro dela está envolvida a questão do sacrifício. Bom, então, custo de oportunidade para nós é uma ideia central da economia. Um outro custo envolvido na ideia de custos para a economia é o chamado custo econômico. Bom, o custo econômico, ele não envolve apenas o valor despendido para a aquisição de um bem ou serviço, que é o chamado custo contábil. Custo econômico, custo para a economia, não é o mesmo custo para a contabilidade, lá da Germana. Não é aquilo que a Germana apresenta para vocês nas aulas de contabilidade. Custo econômico para nós, então, passa a ser um conceito mais abrangente do que o custo contábil, porque o custo econômico, ele incorpora algo que o custo contábil não faz, que é exatamente o nosso sacrifício, o chamado custo de oportunidade. Então, veja bem, o custo de oportunidade para nós é um conceito super importante, porque ele, adicionado à ideia de custo contábil, traz a ideia de custo econômico. Bom, isso significa que para analisar a economia, nós vamos tratar de vários tipos de custos. É óbvio que pode ser cobrado na sua prova, mas como questão muito simples, muito sorrateira, a questão do custo de oportunidade. Kílvia, o que é custo de oportunidade? Ele vai estar sempre ligado à ideia de sacrifício. É tudo aquilo que você está abrindo mão agora em função de outros bens ou de aquisição de outros bens e serviços. O conhecimento que você está adquirindo agora para conquistar seu cargo público, ele é exatamente o seu custo de oportunidade. Você está abrindo mão de todos os outros cargos por esse seu. Assim como o seu emprego. Você está abrindo mão de todos os outros empregos por esse que você sonha. Não é interessante a ideia de custo de oportunidade? Ele envolve e torna mais abrangente, então, o que a economia chama de custos, o chamado custo econômico. O custo econômico incorpora, então, tudo aquilo que era custo contábil lá da contabilidade e também o custo de oportunidade, dado que esse dificilmente vai poder ser medido contabilmente. Pois bem, jovens, nós encerramos aí a ideia de custos de curto prazo. O desafio agora para nós, então, seria os custos de longo prazo. Vamos, então, para finalizar, para fechar essa aula, pegar a questão da definição de custo de oportunidade com a questão? Vem comigo. A Infraero, em 2004, trouxe a seguinte questão. O custo de oportunidade é a melhor alternativa na alocação de um recurso produtivo do qual se tenha que abrir mão de produzir um bem. Você já imaginou essa palavra abrir mão em um concurso? Ela exatamente define aquilo que seria custo de oportunidade. Então, o item A é a resposta da nossa questão. Item B,
A soma do custo fixo total com o custo variável total é exatamente a definição de custo total. Custo fixo mais custo variável. O ponto em que o custo marginal de curto prazo é mínimo, essa não é a definição de custo de oportunidade. Lembre aí que o custo marginal ele tem essa formazinha assim, meio que de J, tá? O ponto em que o custo marginal intercepta a curva de custo variável médio, isso aí também não é a definição de custo de oportunidade. O custo marginal, ele intercepta o custo variável médio em seu ponto de mínimo. E o ponto em que o custo total de longo prazo tangencia a mais baixa curva de custo total de curto prazo. Isso é assunto para longo prazo, não está envolvida aí a definição de custo de oportunidade. E para nós ficou agora bem mais fácil entender a ideia de custo de oportunidade. A partir da próxima aula, vamos estudar custos de longo prazo. Um grande abraço e até a próxima!